pessoal, vamos falar sobre um assunto que se fala muito quando se fala em componentes de dispositivos eletrônicos, que é a associação de alguns elementos do circuito. Porque muitas vezes se precisa de um valor, por exemplo, de capacitância, né, que é o assunto que nós estamos falando. A gente precisa de um certo valor de capacitância para o funcionamento adequado do circuito, né, do dispositivo, e às vezes o capacitor não tem aquele valor de capacitância que a gente precisa. Então a gente pode se utilizar de combinações de capacitores para chegar no valor que a gente quer. Tá? A gente pode fazer combinações de forma a aumentar o valor da capacitância e a gente pode fazer combinações de forma a diminuir ou até mesmo de chegar no valor intermediário. Tá? Isso a gente chama de associação de capacitores, mas existem associações de outros elementos do circuito. Tá? Então a gente cria essas associações para mudar o valor da capacitância total, no caso específico dos capacitores, né? Ou o que a gente chama de capacitância equivalente, que é esse valor final, resultado de todas as combinações. Então nós queremos, nessa aula, ver quanto que fica o valor da capacitância equivalente, dependendo de como a gente combinar, né? Como a gente associar os capacitores. Aí existem duas combinações, duas associações que são bem estudadas para elementos de circuito, que é em série e em paralelo. Tá? E eu quero mostrar para vocês as diferenças entre elas, né? As diferenças físicas e o resultado final, né? O que isso vai afetar na capacitância equivalente do meu circuito. Tá? No fim de tudo, pode ser que o circuito ainda seja uma combinação mista, ter associações em série e em paralelo e ter um valor de capacitância intermediário. Mas nós precisamos entender primeiro elas separadamente, né, o que fisicamente as características de cada associação, para depois entender, né, o que seria uma associação mista. Então, a gente, se alguém for trabalhar com um circuito, um dispositivo eletrônico, precisar de um capacitor, for lá numa loja de eletrônica e não achar o capacitor com a capacitância desejada, então recomenda-se que faça a associação de capacitores até chegar no valor da capacitância equivalente, que é esse valor que a pessoa precisa. Tá? Mas resumindo, a gente associa capacitores, a gente junta mais de um para considerar um circuito equivalente, que é a capacitância total, como se fosse um capacitor que substitui toda essa combinação de capacitores, que é o capacitor equivalente. Tá? Então, vou supor, nos meus dois exemplos, eu vou fazer um comparativo aqui, ó, da associação em paralelo, da associação em série, e eu vou associar 3 capacitores nos dois casos para vocês poderem fazer uma comparação entre as diferenças das duas associações, tá? Então, visualmente, primeiro, como vocês iriam identificar num esquema do circuito elétrico qual a diferença entre associação em série e em paralelo. Então, paralelo, para começar, vocês lembram que eu sempre preciso de uma fonte, né? Uma fonte de diferença de potencial para carregar meu capacitor. Essa fonte vai ter uma diferença de potencial V. E eu vou associar em 3 capacitores em paralelo. Então, se eu tivesse um capacitor ligado na fonte, esse esquema que vocês já conhecem. Agora, para eu colocar o segundo e o terceiro em paralelo, olha aqui, ó, eu crio ramificações no meu caminho. Ficou aqui eu passei, né, o tracinho, mas acho que vocês vão entender. É difícil de manusear essa caneta aqui. Ó, eu tenho ramificações que são o que a gente chama de nó no meu caminho aqui, ó, no meu fio, para poder ligar os capacitores em paralelo. Vou chamar esse aqui de C1, capacitância 2 e capacitância 3. Pode ser que eles sejam iguais ou pode ser que eles sejam diferentes, são valores hipotéticos.
tá? Então, para eu ligar meus capacitores em paralelo, eu preciso, ó, cada capacitor novo que eu coloco, eu crio um caminho ramificado aqui, ó. O meu circuito se divide para fazer essa associação que a gente chama em paralelo. Quando eu associo em série, eu tenho que ter a fonte com uma certa diferença de potencial. Só que se eu colocar 3 capacitores em série, vocês vão identificar facilmente que não há ramificações no meu circuito. Os meus capacitores estão em sequência, está um ligado no outro. Então, ó, o capacitor 1, o capacitor 2 e o capacitor 3. Então, em série, eles estão em sequência, ó, existe só um caminho para a corrente percorrer. Em paralelo, existe ramificações aqui, ó, tá? Os capacitores são colocados em outros ramos. Vocês vão identificar esses nós, que são as divisões aqui do meu circuito. Então, visualmente, é isso que eu tenho. Agora, fisicamente, quais as implicações dessas associações, então? Então, primeira coisa, na associação em paralelo, eu sempre tenho, olha aqui, ó, olhem as placas de cima dos 3 capacitores. Sempre existe um caminho que dá direto lá na fonte, ó. E as placas de baixo também, ó, no polo negativo lá, ó. Então, essa diferença de potencial da fonte é aplicado direto aqui, ó, no meu capacitor 1, no meu capacitor 2 e no meu capacitor 3. Então, as diferenças de potencial do capacitor 1, do capacitor 2 e do capacitor 3 são iguais à diferença de potencial da fonte. Eles estão ligados diretamente lá nos polos da fonte. Aqui na associação em série, isso aqui já não acontece, porque ó, esse polo da fonte aqui está ligado só nessa placa do C1, ó, e esse polo só na placa de baixo do C3. Então, a minha diferença de potencial da fonte está nesse total aqui, ó. Mas se eu olhar individualmente V1, V2 e V3, elas não, a soma disso aqui, ó, nas extremidades do meu circuito é que tem a mesma diferença de potencial da fonte. Ou seja, V1 não é igual a V2, que não é igual a V3, que não é igual à diferença de potencial da fonte. Pode até ser que V1, V2, V3 sejam iguais se as capacitâncias forem iguais, tá? Mas, como o meu exemplo aqui é hipotético, vamos considerar que elas sejam diferentes. Então, elas vão ter diferenças de potencial diferentes. Outra coisa, voltando à mesma lógica que eu comentei, ó, a placa do C1 aqui está no polo positivo, do C2 no polo positivo e do C3 no polo positivo. Então, quando eu carrego esses capacitores, essas placas de cima ficam carregadas positivamente. As placas de baixo estão ligadas no polo negativo, então todas ficam carregadas negativamente. Olha só, positivo com positivo com positivo, negativo com negativo com negativo. Olha o que acontece aqui desse lado. Quem está ligado ao polo positivo é a placa de cima do C1 e quem está ligado ao polo negativo é a placa de baixo do C3. Mas, quando eu expliquei para vocês capacitores, né, eu disse que o capacitor carrega sempre com uma placa que fica positiva e a outra negativa com o mesmo valor, só que sinal contrário. Então, aqui, se essa região aqui era neutra, como essa placa é positiva, eu vou ter que polarizar essa região neutra, ou seja, separar as cargas negativas e positivas, para essa placa poder ficar negativa, para fechar aqui a carga no meu capacitor. Então, ele traz o negativo para cá e empurra o positivo para lá. Se eu tenho essa placa positiva, eu vou ter que polarizar aqui de novo. Então, aqui eu vou ter que ter um lado negativo e o lado positivo. E aí, combina bem com o lado negativo aqui da outra placa de baixo. Ou seja, ó, negativo com positivo, negativo com positivo. Aqui era positivo com positivo. Então, tem diferença dos tipos de ligação.
Aqui na série, como essas cargas é uma cadeia, eu coloquei a carga aqui e o resto se polarizou para fechar, né, uma placa positiva e negativa, mas as cargas têm que ter o mesmo valor. Então, como tudo aqui é resultado de polarização, acaba que todas essas cargas adquiridas aqui no meu circuito, nos 3 capacitores, são iguais, tá? Uma é consequência da polarização da outra, uma cadeia. Então, ó, na série eu tenho potenciais diferentes e cargas iguais. No paralelo, olha só a fórmula. Q é igual a C vezes V. Se todos os V são iguais e os C são diferentes, as cargas adquiridas vão ser diferentes. Então, a carga 1 é diferente da carga 2, que é diferente da carga 3. Ó, potenciais iguais, cargas diferentes. Potenciais diferentes, cargas iguais. Tá? Então, aqui, nesse caso, a carga total que o meu circuito armazena, que é a soma das cargas individuais, tá? Ao contrário do que aconteceu com o potencial aqui. Então, já essas diferenças físicas é bom vocês gravarem, o que é igual e o que é diferente, tá? Lembrando que eu comentei com vocês que a gente faz uma associação de capacitores para ter um capacitor equivalente, que a gente chama, que vale pela junção dos 3 aqui, ó. Então, eu posso representar esse circuito de 3 capacitores como um circuito de capacitor único, que é o equivalente, e que vai armazenar a minha carga total, né, que na verdade é armazenado pelos 3 capacitores. Aqui, eu também posso fazer essa representação por um capacitor único, que é o meu capacitor equivalente. E aqui é uma diferença potencial também. E aqui ele armazena uma carga total também. Só que nesse caso a carga total e as cargas individuais, como eu falei, são todas no mesmo valor. É tudo uma polarização de uma coisa só. Tá? Olhando no esquema, aparentemente esses circuitos são iguais. Mas o valor dessa capacitância equivalente é diferente se a associação é em série em paralelo, tá? E é isso que nós vamos aprender a calcular. Então, para associação em paralelo, se a minha carga total é Q1 mais Q2 mais Q3, a carga total, eu posso trabalhar com a carga total aqui, ó, do meu circuito equivalente, tá? E aqui eu trabalho com os capacitores individuais. Q é igual a CV. Se Q é igual a CV, para carga total, Q é igual a CV. Só que eu estou olhando para esse circuito aqui, ó, carga total, capacitância equivalente. Olhando as individuais, Q1 é CV, só que é V1 e C1. Q2 é C2, V2. Q3, C3, V3. Então, vou substituir tudo isso aqui, ó. A carga total é C equivalente vezes V. Q1 é C1, V1. Q2 é C2, V2. E Q3 é C3, V3. Lembra que V, V1 e V2, V3 são tudo iguais. Então, na verdade, isso aqui, ó, eu posso chamar todo mundo de V. Todos têm o mesmo valor. Então, se eu colocar o V em evidência, ó, C1, C2, C3, todos têm o V multiplicando. Vezes V. V simplifica. A capacitância equivalente para um circuito com 3 capacitores em paralelo é a soma das capacitâncias individuais. Essa fórmula é válida se eu tiver 5 ou 8 capacitores, eu vou somar todos que eu tiver se a associação for em paralelo. Se a minha associação for em série, eu vou
mostrar a fórmula para vocês. Eu vou partir dessa relação, dessa soma aqui, ó, que V é igual a V1 mais V2 mais V3. E esse V eu vou trabalhar no equivalente e aqui eu vou trabalhar nos individuais. Quem quer ver? Se Q é igual a C vezes V, V é igual a Q dividido por C, tá? Então, no meu circuito equivalente aqui, ó, V é igual a Q total sobre C equivalente. Os meus individuais, V1 é igual a Q sobre C, Q1, C1. V2, Q2, C2. E V3, Q3 sobre C3. Então, eu vou substituir tudo nessa soma aqui, ó. Então, o V fica Q total sobre C equivalente igual V1, Q1 sobre C1, V2, Q2 sobre C2 e o V3, Q3 sobre C3. Lembrando que as cargas aqui são todas iguais, então eu vou chamar tudo de Q, para facilitar aqui, ó. Então, eu vou ter Q sobre C igual a Q sobre C1, Q sobre C2, Q sobre C3. Colocando Q em evidência, eu tenho Q vezes 1 sobre C é igual a Q vezes 1 sobre C1, 1 sobre C2, 1 sobre C3. Simplificando, meu resultado eu vou colocar aqui, ó. Olha o que me resta. Esse aqui era, desculpa, aqui era o C equivalente, ó. Eu tinha esquecido. É esse aqui, ó. Então, 1 sobre C equivalente é 1 sobre C1, 1 sobre C2, 1 sobre C3, numa associação em série para 3 capacitores. Se eu tivesse mais, eu ia ter mais termos nessa soma que é numa fração. Aparentemente, essas fórmulas são iguais, mas os resultados dão diferentes. Tem que trabalhar com essa fórmula nessa fração e inverter o resultado no final. Não vai dar o mesmo resultado que aqui, tá? Então, essa é a fórmula para a série. Aqui no meu exemplo tem 3 capacitores, mas vocês vão usar a mesma fórmula se forem 2 ou forem 5, por exemplo, tá? Então, só para mostrar como usar essas fórmulas, caso vocês não tenham entendido a diferença. Aqui eu disse que a capacitância equivalente era C1 mais C2 mais C3, na verdade, isso é mais quantos termos eu tiver, e aqui eu disse que 1 sobre C equivalente é 1 sobre C1, 1 sobre C2, 1 sobre C3, né? E se eu tiver mais termos, 1 sobre os outros termos. Então, olha só. Vamos supor, fazendo um exemplo bem hipotético, só para vocês entenderem como fazer essa conta na calculadora. Vamos supor que eu tenho 3 capacitores, vai valer para os 2 exemplos. C1, C2 e C3. Vamos supor que todos valem 1 farad. Não existe capacitor de 1 farad. Poderia ser 1 microfarad, 1 nanofarad. Isso aqui é um valor hipotético, tá? Só para a gente fazer o cálculo aqui bem rapidinho. Então, se eu fosse fazer o cálculo em paralelo, capacitância equivalente ficaria C1 mais C2 mais C3, 1 mais 1 mais 1. 1 mais 1 mais 1. 3 farad seria a capacitância total, né? A capacitância equivalente da minha associação em paralelo. Na minha associação em série, olha como que fica o cálculo. 1 sobre 1, né? É 1 sobre C1. É que eu disse que é 1. 1 sobre 1, 1 sobre 1. Isso aqui dá 1 mais 1 mais 1 é 3. Só que 3 é 1 sobre C equivalente. Para eu descobrir o C equivalente, eu vou inverter a fração aqui, ó. Eu vou ter que inverter aqui, vai ficar 1 sobre 3. Ó, eu inverti aqui e inverto aqui, ó. Fica 1 dividido por isso aqui, ó. 1 dividido por 3 é 0,33333. Então, ó, esse resultado
para série é diferente do resultado em paralelo, usando os mesmos capacitores. Então, vejam que quando eu quero aumentar minha capacitância total, eu faço associação em paralelo. Isso aqui dá um número maior do que qualquer capacitância individual. Se eu quisesse diminuir a minha capacitância total, eu faço associação em série. Ó. Isso aqui é um valor menor do que qualquer valor individual. Então, o resultado não pode dar igual. É diferente associação em série e em paralelo.